Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar vários resultados, tá? Por vários campeonatos estaduais aí. E vou tentar também trazer resultados pelos campeonatos europeus, tá? Hoje é um vídeo, gente, que vai ser mais só para trazer resultados mesmo, tá? Tem muita coisa. Se der lá na frente, eu trago alguns jogos de amanhã, tá? Mas vou focar mais nos resultados. Vamos começar? Mirassol 3, São Paulo 0, Santos 2, Novo Horizontino 1. Também aqui tivemos, vamos dar uma checada nesse placar, Palmeiras 1, Portuguesa de Desportos 0, Campeonato Paulista. Continuando. Vamos lá, gente, vou destacar aqui mais 3 resultados pelo Campeonato Paulista. Corinthians 3, Ponte Preta 0, Guarani 1, Primavera também 1, São Bernardo 4, Capivariano 0, Campeonato Paulista. Vamos lá, gente, resultados pelo Campeonato Pernambucano, primeira rodada, né? O Retrô venceu o time do Vitória de Santo Antão pelo placar de 4-0. Também tivemos Náutico 2, 0 para o Maguari. Santa Cruz 3, Decisão de Goiânia 0. Sport 2, na verdade foi com o mando do Jaguar, né? Então Jaguar de Jaboatão 2, Sport Recife também 2, Campeonato Pernambucano, primeira rodada. Vamos lá, gente, Campeonato Baiano, vou destacar 3 resultados aqui. O time do Juazeirense empatou com Bahia de Feira em 0-0. O Vitória da Bahia, ou Sport Clube Vitória, como queiram, empatou em 0-0 com o Atlético Alagoinhas. O Bahia venceu o Jequié por 4-2, Campeonato Baiano. Vamos lá, gente. O América de Natal venceu o Potiguar Seridoense por 4-1. O ABC de Natal venceu por 2-0 o Laguna SAF. Potiguar de Mossoró 1, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 0, Campeonato Potiguar. Vamos lá, gente. Campeonato Cearense, Maranguape 1, Tirol 0, Ceará 1, Floresta 0, Fortaleza 0, 0 também para o Ferroviário, Campeonato Cearense. Vamos lá, gente, Fluminense do Piauí 2, Oeirense 1, Atlético Piauiense 2, Parnaíba 2, Altos do Piauí 1, Piauí 0, Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente, CSA 3, Coruripe 0, CRB 1, CSE 0, Asa de Arapiraca 0, Murici, na verdade aqui é Murici mesmo o nome. Ele tinha mudado, né? Esse clube interessante, gente, que se chamava, na verdade, Guarani de Alagoas. Mas trocou para Murici Esporte Clube, beleza? O antigo Murici, que de fato estava classificado para a primeira divisão, né? Iria disputar a primeira divisão, devido à situação financeira, deixou de existir e agora tem esse novo Murici, que antes se chamava Guarani de Alagoas, beleza? Então é isso. A Asa de Arapiraca 0, Murici também 0, Campeonato Alagoano. Vamos lá, gente. Gloriense 0, Itabaiana 1. Confiança de Sergipe 3, Aracaju 0. América de Pedrinhas 2, Sergipe também 2. Campeonato Sergipano. Vamos lá, gente. 2 resultados aqui pelo Campeonato Brasiliense. O Gama venceu o Real Brasília por 1-0. E, bom, gente, ficou difícil saber o resultado do Brasiliense. Eu peguei esse resultado aqui, mas se não for, eu corrijo depois, tá? Brasiliense 1, Paranoá 0. Campeonato Candango, Campeonato Brasiliense. Ouvidorense 1, Vila Nova de Goiás 2.
Anápolis 0, Atlético... Vamos lá. Anápolis 0, Atlético Goianiense 2. Goiás 4, Goiatuba 0. Campeonato Goiano. Vamos lá, gente. União Rondonópolis 1, Misto 0, Luverdense 1, Cuiabá 0. Campeonato Mato Grossense. Vamos lá, gente. Campeonato Carioca, Flamengo 1, Portuguesa do Rio de Janeiro também 1. Flamengo 1, Portuguesa do Rio de Janeiro 1. Campeonato Carioca, repetindo. Campeonato Gaúcho, Juventude 1 também por Ipiranga e Erechim. Internacional 2, Novo Hamburgo 1. Grêmio 4, Avenida 0. Campeonato Gaúcho. Nacional de Manaus 3, Itacoatiara 0. Princesa dos Solimões 0, 1 para o Manauara. São Raimundo 0, Amazonas 3. Campeonato Amazonense. Vamos lá, gente. Operário do Paraná e Maringá 1-1. Cianorte 1, Atlético Paranaense 1. Curitiba 2, Londrina 2. Campeonato Paranaense. Vamos lá, gente. Campeonato Mineiro. América Mineiro 3, Atlético 0. Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2. E também aqui tivemos Atlético Mineiro 1, Betim também 1. Campeonato Mineiro. Vamos lá, gente. Copa São Paulo Futebol Júnior. Resultados aqui, eu passo alguns. A primeira fase acabou, né? A partir dessa segunda-feira, no caso, quando vai sair esse vídeo, né? A partir da segunda-feira já começa os jogos da segunda fase, tá? Lembrando, a partir da segunda fase em diante, perdeu para casa. Caiu fora, beleza? Vamos lá, gente. Itaquaquecetuba 1, Náutico 0. O Náutico é o primeiro time pernambucano a cair fora da copinha, né? O Santa Cruz eu vou dar uma confirmada, mas se muito me engano também caiu fora, tá? Mas eu vou dar uma checada aqui pela copinha, beleza? Mas Fluminense 2, Esfera 1. Fluminense se classificou, né? O Botafogo venceu o time do Taubaté por 5-0. O Botafogo também se classificou para a próxima fase da copinha. Aqui também tivemos Sport 3, Mirassol 0. O Sport também se classificou para a próxima fase da copinha. Aqui também tivemos Audax 3, Atlético Mineiro 0. Mesmo com esse resultado, o Atlético Mineiro vai para a próxima fase da copinha. Corinthians 3, 15 de Jaú 2. Corinthians classificado para a próxima fase da copinha. Gente, só passando aqui 2 pernambucanos, né, pela copinha, que eu fiquei devendo resultados. Não vou passar o resultado não, mas eu vou passar que se classificou, né? O Retrô se classificou para a próxima fase da copinha, vai pegar o Internacional de Porto Alegre, beleza? O Santa Cruz de Pernambuco empatou com o Bandeirante em 0-0 e foi desclassificado da copinha na primeira fase. Vamos em frente com mais resultados. Vamos lá, gente. Campeonato Catarinense, o Brusque venceu o Carlos Renault por 1-0. O Barra venceu o Joinville por 1-0. O Figueirense venceu o Marcílio Dias por 1-0. O Criciúma venceu o Avaí 2-1. Vou dar uma checada nesse placar, né? E também Camboriú 2, Chapecoense 0. Bom, essa já é a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Bom, gente, esse resultado aqui foi jogo treino, tá? O time principal do Sport Clube do Recife, eu vou dar uma explicada, né? O Sport começou o Campeonato Pernambucano. Eu já passei o resultado aí, né? Pela primeira rodada, mas jogando com o time sub-20. Porque o time principal do Sport fez um jogo treino contra o Botafogo da Paraíba. Vamos lembrar, não começou ainda o Campeonato Paraibano. E o Botafogo da Paraíba venceu o Sport pelo placar de 3-0. É isso aí, jogo treino. Vamos lá, gente, Copa da França. O Lyon venceu a Lille por 2-1. Também aqui o Loiret perdeu para o Mônaco por 3-1. Copa da França. Vamos lá, gente, definidas as semifinais da Copa Africana de Nações. Beleza, vamos aqui passar tudo. Senegal 1, Mali 0. Egito 3, Costa do Marfim 2.
Argélia 0, Nigéria 2. Vou ver se eu estou me esquecendo de alguma coisa aqui. Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. Marrocos 2, Camarões 0. Tá? Marrocos também se classificou para a semifinal da Copa Africana de Nações. De um lado da chave, Marrocos e Nigéria. Do outro lado da chave, Egito e Senegal. Beleza? São as semifinais da Copa Africana de Nações. Vamos lá, gente. Copa da Inglaterra. O Exeter City perdeu para o Manchester City por 10-1. O Portsmouth perdeu para o Arsenal por 4-1. O Manchester United eliminado, hein? Da Copa da Inglaterra. Brighton 2, Manchester United 1. Copa da Inglaterra. Vamos lá, gente. Everton 1, Sunderland 1. Sunderland 3-0 nos pênaltis. Sunderland na próxima fase da Copa da Inglaterra. Aston Villa 2, Tottenham 1. Tottenham eliminado da Copa da Inglaterra. Aston Villa na próxima fase. Supercopa da Espanha, grande final. Barcelona 3, Real Madrid 2. Barcelona campeão da Supercopa da Espanha. Vamos lá, gente. Parabéns também aqui ao Vitória de Guimarães, né? Que venceu o Braga por 2-1 e se sagrou campeão da Taça da Liga de Portugal, né? Vitória de Guimarães 2, Braga 1, Vitória de Guimarães campeão. Vamos lá, gente. Campeonato italiano. Napoli e Inter de Milão 2-2. 1-1 para Milan e Fiorentina. Hellas Verona 0, Lazio 1. Campeonato italiano. Mais 2 resultados aqui, gente, pelo campeonato italiano. Atalanta 2, Torino 0. Roma 2, Sassuolo 0. A Juventus vai jogar nessa segunda-feira, tá? Pelo campeonato italiano. Por isso que eu não passei o resultado aí. Vamos embora. Vamos lá, gente. IAP 1, 0 para o time do... Vou dar uma checada aqui. IAP 1, 0 para o time... Eu vou dar uma checada... TZ. ITZ 0, IAP 1, Campeonato Maranhense. Sampaio Corrêa Imperatriz 1-1. Motoclube e Maranhão também 1-1. Campeonato Maranhense. Campeonato Alemão, gente. Colônia e Heidenheim 2-2. Stuttgart 4, Bayer Leverkusen 1. Mais 2, Union Berlin também 2. Borussia Mönchengladbach 4, Augsburg 0. Bayern de Munique 8, 1 para o Wolfsburg, campeonato alemão. Vamos lá, gente. Freiburg 2, Hamburgo 1. Mais um resultado pelo campeonato alemão. Vou explicar aqui, gente, que os jogos São Paulo e RB Leipzig, Werder Bremen e Hoffenheim não aconteceram nesse final de semana pelo campeonato alemão. E qual foi o motivo do adiamento desses jogos? Neve. Infelizmente, ou felizmente, né? É a época, é a situação na Alemanha. Faz parte, né? Lá tem muita neve nessa época, é o inverno, né? Lá na Alemanha, mais precisamente também na Europa, mas afeta muito na Alemanha devido à neve. Esses estádios não tiveram condições de receber os jogos. Portanto, esses 2 jogos, repetindo, o RB Leipzig contra o São Paulo, o Hoffenheim contra o Werder Bremen, ficarão para outra data. Beleza? Campeonato alemão. Bom, gente, ia me esquecendo, mas vamos lá. Borussia Dortmund 3, Eintracht Frankfurt também 3. Campeonato alemão foi mais um resultado aqui, beleza? Bom, gente, deixando meu pitaco / comentário, né? De Bayern de Munique 8, Wolfsburg 1. O jogo que aconteceu na Allianz Arena nesse domingo, 11 de janeiro. O Bayern de Munique que entrou em campo com a seguinte escalação, né? Manuel Neuer no gol, Laimer na lateral direita, Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, na outra lateral Stanisic, no meio de campo Pavlovic e Bishop, o Harry Kane de meia, é isso aí, Olise por um lado, pelo outro Luiz Dias e Lennart Kau, beleza, gente? Então basicamente foi esse o time
que entrou em campo nesse jogo contra o Wolfsburg. Vamos lá, gente. O jogo começou logo com 5 minutos, né? O Bayern de Munique abrindo o placar. Uma bola cruzada, uma assistência, se muito me engano, foi do Luiz Dias. O Olise faria o gol, mas o Fischer, jogador do Wolfsburg, na ânsia de tirar a bola, né? Ele empurrou para dentro das redes, fazendo assim um gol contra, e o Bayern de Munique, aos 5 minutos de jogo, abrindo o placar, fazendo 1-0. A partir daí, o Bayern de Munique, que estava partindo para cima, estava de fato desde o início, mesmo antes do primeiro gol, estava partindo para cima, estava tomando a iniciativa do jogo. Teve mais uma chance, né? O Luiz Dias entrou cara a cara, uma bola veio para ele sozinho, meteu para fora. E bom, gente, faria falta esse gol perdido do Luiz Dias. Por quê? Em seguida, o Wolfsburg resolve partir para cima do Bayern de Munique, encaixota o Bayern, o próprio Luiz Dias perde uma bola na saída de jogo e o C9, acho que é C9, bom, esse atacante, que é o artilheiro do Wolfsburg na temporada, foi lá e empatou o jogo para o Bayern de Munique, para o Wolfsburg, né? Isso tudo ainda no primeiro tempo, tá? E o Bayern de Munique, gente, se viu encaixotado. O Wolfsburg realmente marcando em cima, não dando brecha para os contra-ataques do Bayern. O Bayern, pouco a pouco, foi tentando se aproximar. Mesmo dessa maneira, logo após o gol do Wolfsburg, foi do Wolfsburg a melhor chance. Eles entraram cara a cara e a bola foi para fora. Perderam a chance da virada assim, né? O Bayern de Munique foi, como falei, né? Melhorando. Uma jogada do Olise. Luiz Dias, né? Que já havia perdido ali um gol, né? No início do primeiro tempo. Foi lá e marcou, fazendo assim, aos 30 minutos do primeiro tempo ainda, Bayern de Munique 2, Wolfsburg 1. O Bayern poderia ter feito 3-1, gente? Poderia. Teve mais 2 chances ali de marcar, acabou não marcando. O Wolfsburg perigoso nos contra-ataques, jogando muito bem armado. Ficou um jogo toma lá da cá. Chegou a ficar nesse nível. Mas acabou o primeiro tempo, 2-1 para o Bayern de Munique. No segundo tempo, o Bayern de Munique entrou e meteu o pé no acelerador, gente. Partiu para cima. Partiu com tudo para cima, sem pensar muito. E muito utilizando o Maicon Olise, beleza? Ele driblando, ele partindo para cima, sendo ousado. E, bom, dele veio o terceiro gol, né? Ele fez uma bela jogada e, de fato, o Olise consegue fazer uma belíssima jogada e mete na rede 3-1 Bayern de Munique. O quarto gol seria do Luiz Dias, tá? Me parece que é ele que toca na bola por último, mas tem uma imagem comprovando que não. E aí deram um gol contra, né? Então, o jogador do Wolfsburg, que não foi o mesmo que fez o primeiro gol contra, mas um outro jogador fez mais um gol contra. Eu não achei que foi, volto a repetir. Para mim foi do Luiz Dias, mas vida que segue. 4-1 Bayern de Munique. O 5-1 vem com uma belíssima jogada do Olise. Kane poderia ter feito gol, mas resolveu passar a bola para o Rafael Guerreiro, que foi lá e meteu para a rede o português, que entrou no segundo tempo. 5-1 para o Bayern de Munique. O sexto gol foi uma bela jogada do Bayern de Munique para o Harry Kane. Harry Kane deu aquele drible seco na grande área, mete no ângulo, a bola bate no travessão e entra. Belíssimo gol do Kane. 6-1 para o Bayern de Munique. O 7-1, bom, aqui foi do jogador Goretzka. Foi dele mesmo, gente? A memória tá me falhando aqui agora. Bom, foi isso, né? O Goretzka entrou meio na empurrância para fazer ali, de carrinho de todo jeito, o 7-1 para o Bayern de Munique, né? Bom, gente, só para questão de corrigir, tá? Eu fui dar uma checada ali, porque eu achei que estava enganado mesmo, e foi isso. O Goretzka marcou, de fato, um gol nesse jogo. Mas o Olise marcou 2, né? Então, teve um outro gol do Maicon Olise. E assim, completando ali um placar de 8-1 para o Bayern de Munique no Wolfsburg, gente. Bela partida do Bayern, tá? Não tem muito o que falar. Lógico que, assim, o meio de campo tá um pouco mudado. Por quê? Se os amigos forem perceber, na escalação que eu passei, o Joshua Kimmich, que é titularíssimo, não jogou.
E, Ítalo, tem uma pergunta aí para te fazer, meu amigo. Ele também não jogou, né? Nos últimos jogos do Bayern, antes dessa pausa de inverno aí, né? Essas 3 semanas sem jogo. É verdade. Ele tá com uma lesão, gente. Uma lesão na coxa, me parece. Segundo notícias, não é nada grave, tá? Mas deixou ele de fora de mais um jogo. Musiala, como é que foi a situação desse jogador? Bom, ele havia se recuperado, já tinha voltado a treinar, mas me parece ter tido uma recaída na lesão dele. Não é uma recaída que vai tirar ele de muitos meses sem jogar, gente. Tá? Segundo dizem, até ele pode ser que volte a treinar nessa próxima semana agora. Mas ele está fora do próximo jogo do Bayern de Munique, que é justamente contra o Colônia, jogo dificílimo, na próxima quarta-feira, né, na rodada de meio de semana da Bundesliga. Beleza? Stanisic, esse jogador croata, saiu sentindo dores, me parece ter torcido o tornozelo. Bom, eu não tenho novidades ainda, ou notícias, se ele se machucou mesmo, se vai ficar fora por muito tempo, gente. Vamos aguardar. Ele é o lateral titular do Bayern de Munique no momento. O Afonso Davies, não sei se está sendo poupado, sei que não entrou no jogo hoje. Beleza? Então fica essa situação. Para a posição, além do Davies, né, que substituiria, no caso, o Stanisic, caso ele não jogue contra o Colônia, o Ito, né, que tá bem, tá tranquilo, entrou no jogo hoje, o japonês Ito, que é zagueiro e lateral esquerdo, então ele pode atuar naquela posição ali, certo, gente? Não chega a ser um problema terrível, mas lógico, perder um jogador nunca é bom, né? Deixando bem claro isso. Bom, gente, é isso. O Harry Kane chegou a 20 gols no campeonato alemão, é o artilheiro do campeonato alemão, beleza? O Luiz Dias chegou a 9 gols no campeonato. O Olise, se muito me engano, tem 9 gols também no campeonato alemão. E é isso, gente. 8-1 para o Bayern de Munique. O Bayern abriu 11 pontos na liderança. Lógico. 11 pontos é reticência, vírgula, porque o Leipzig tem esse jogo para fazer contra o São Paulo por essa rodada que não aconteceu, já falei o motivo, né? Então, o Leipzig ainda vai fazer esse jogo, pode diminuir essa vantagem do Bayern, mas é isso, gente. Foi o jogo, foi o que deu para ver, estádio lotado, a Allianz Arena lotada, e é isso. Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí. Gente, não vou passar jogos da segunda-feira, porque eu vou deixar para passar os resultados. Tem muita coisa, beleza? Da segunda-feira. Então a gente vai passando aqui no decorrer, no próximo vídeo. Então peço like e tchau!